Saudações universo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo. Carlos Matheus Bruxel aqui no dia 19 de agosto de 2021. Então eu tô gravando esse vídeo logo depois do vídeo anterior. No vídeo passado, então, a gente falou da vontade humana e da vontade divina, que às vezes as coisas não prosperam não por falta de força mental, não por falta de persistência, mas às vezes porque não é da vontade de Deus. Então, 7 bilhões de pessoas no mundo, cada uma diferente da outra, cada uma com sonhos e objetivos diferentes uma das outras. Acredito que cada uma tenha um papel fundamental na sociedade. Cada uma nasceu para fazer determinada coisa, ou cada uma nasceu e se construiu ao longo do tempo para ir em busca de determinada coisa. E então a gente entra numa questão mais social, em que uma pessoa fornece um tipo de serviço, um tipo de trabalho, enquanto a outra pessoa paga por aquilo. E ao mesmo tempo essa pessoa que paga por aquilo está fazendo um outro serviço e recebendo por determinado serviço. E a gente entra numa questão bem social mesmo, em que cada um tem um papel fundamental na sociedade, um papel muito importante. E aí, basicamente, entra em capitalismo, né? Enfim, o mundo atual. Acredito que a melhor forma para o mundo atual seja o capitalismo, porque é a que mais deu certo, é a que melhor funciona num contexto de humanidade. Enfim, não entrando tanto no assunto social, mas indo para o lado da filosofia agora, cada ser então faz o seu papel na sociedade, e aí entra novamente, vamos entrar de novo nesse assunto de vontade própria ou vontade divina, ou os dois, certo? Então, para a gente descobrir o que a gente veio fazer, o que a gente precisa fazer para estar alinhado, sendo que cada um precisa e deve fazer alguma coisa na sociedade, nesse contexto de que cada um nasceu para determinada coisa e pode mudar com o decorrer da vida, né? A gente entra na questão de sonhos. Cada um sonha com alguma coisa, cada um tem um determinado objetivo para a vida, e muitas vezes a gente se perde nesse meio do que é melhor para si, o que eu gosto de fazer. Então, nessa questão de nessa questão de vocação, qual é a minha vocação para a vida? Para a gente descobrir a nossa vocação, além da meditação, além do caminho interior, na minha opinião, a melhor forma para a gente descobrir o que a gente veio fazer, papel e caneta, e anotar aquilo que a gente gosta de fazer, por que a gente gosta, o quão bem isso pode fazer para o outro e para nós mesmos, e o quão de bom isso pode fazer para o mundo e para uma vontade divina. Isso parece ser um assunto muito filosófico, muito difícil de saber, mas na verdade é muito simples. Para a gente fazer a vontade divina, a gente não precisa necessariamente ser um pastor e ter uma igreja inteira seguindo nossos conselhos. Como eu disse, cada ser está no seu lugar, cumpre o seu papel. Para algumas pessoas
vai ser esse o objetivo, essa a vontade, tanto da pessoa como também a vontade divina. Mas às vezes, para as outras pessoas que não estão nesse meio, a vocação dessa pessoa pode ser muito mais simples do que isso. Então, como eu estava falando, papel e caneta, você vai anotar tudo aquilo que você gosta, que te faz bem, e nesse meio vai entrar o teu sonho, um sonho que você tem por fazer aquilo. E aí a gente entra na questão de amor pelo trabalho que a gente faz. E aí cada ser consegue descobrir facilmente o que gosta realmente de fazer, o que veio para fazer. E na minha opinião, na minha humilde opinião, essa coisa que a gente deve fazer, ela simplesmente não deve trazer nenhum mal para os outros, nem para o meio ambiente. Essa coisa que cada um nasceu para fazer, que cada um tem a vontade de fazer, ela tem que ser benéfica para os outros. A gente pode ganhar o nosso pão de cada dia através de coisas simples e que façam bem para os outros. Então, a questão de vocação, o que eu nasci para fazer, basta a gente pegar o papel e caneta e anotar aquilo que a gente gosta de fazer e então lutar em cima disso, batalhar em cima disso, dia após dia. Então, em Eclesiastes está escrito que há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de abraçar, há tempo de afastar, há um tempo para tudo. Então, se é nos dado dia após dia para a gente acordar e seguir no nosso dia a dia, a gente tem esse poder de construir alguma coisa e então transmitir isso para o mundo. E aí é preciso muito cuidado nesse meio para a gente não se afastar do nosso caminho, porque é isso que acontece muitas vezes. Como eu havia dito no vídeo anterior, muitas vezes não é falta de sanidade mental, não é falta de força, é muitas vezes uma falta de clareza mental. Então, para a gente ter essa clareza mental, é preciso anotar e seguir dia após dia nesse sonho, nesse objetivo. É muito simples. Então, eu agradeço a quem assistiu e até o próximo vídeo.